E chegou a sua hora de atualizações envolvendo o universo do morcego. Mais um programa do Bate-Giro aqui para deixar você informado sobre quadrinhos, animações, filmes, tudo Batman passa por aqui. Vamos dar destaque então aí algumas informações envolvendo os quadrinhos da DC com Absolute Batman, como sempre, né? Mas nós temos aqui informações sobre mais um jogo que acabou fracassando o live service da Warner e também atualizações de Arkham Knight. Sim, o jogo não para. Tivemos uma nova cutscene sendo revelada com um personagem importante do lore do Batman e também atualizações futuramente aí para fevereiro. Mais opções de jogo para este game bacana. Então, bora para todas as atualizações, como sempre. Vamos lá com preview de quadrinhos, com a última parte da fase do Chip Zdarsky escrevendo o Batman, sim, o fim do seu arco aí e a finalização de um momento importante da revista principal do Homem-Morcego. Batman 157 conta com o roteiro Chip Zdarsky, desenho de Jorge Mendes e Tony S. Daniel. Lançamento dia 5 de fevereiro de 2025. Na sinopse, com o plano da Corte das Corujas revelado e a cidade em caos, Batman precisa encontrar forças para lutar uma guerra em várias frentes e salvar Gotham do desastre. Os destinos de Jim Gordon e Charada e de toda Gotham estão nas mãos do Cavaleiro das Trevas em uma edição climática tão grande que são necessários dois artistas superstars para trazê-la à vida. É isso aí, meus nobres. Então vamos ver aí como é que o Zdarsky vai encerrar todo esse trabalho. A última edição, que eu cheguei a fazer resenha aqui no canal, eu achei interessante alguns aspectos envolvendo o Batman confrontando o Charada. Tem algumas discussões importantes envolvendo o próprio comissário Gordon, mas ainda assim tem umas coisinhas aqui a colar que eu achei meio estranhas. Mas veremos a finalização disso tudo aí, né? O Batman enfrentando um dos vilões conhecidos do Homem-Morcego que foram revelados, ou foi revelado, na verdade, na última edição, né? Homem-Morcego versus a Rússia, veja só. Mas obviamente nós vamos comentar essa última edição aí e nos prepararmos, inclusive, para Batman número 158, que tem um começo de Silêncio 2, pois é, está vindo aí. Agora falando sobre Absolute Batman, como não pode faltar, o Snyder continua postando nas suas redes sociais algumas pequenas prévias da quinta edição, finalizando o arco zoológico. Então vira e mexe ele tá pipocando algumas imagenzinhas com a arte do Nick Dragotta. E além do mais, ele falou então no seu último newsletter sobre as vendas da Absolute Batman número 5, que estão indo muito bem. Nas palavras dele, é provavelmente a nossa edição mais violenta, edição número 5. Eu só queria dizer obrigado, honestamente. Acabei de saber as vendas quando estava falando com a DC para a última edição. E estamos com mais de 140 mil cópias na edição número 5 até o momento. E eu simplesmente não consigo entender isso. Não consigo. Eu nunca esperei que vendêssemos nem mesmo uma fração disso quando estivéssemos na quinta edição. Mas tudo o que eu posso dizer é o fato de que a Mulher Maravilha e Superman e a linha Absoluta como um todo estão com mais de 100 mil exemplares vendidos nesse momento e ainda estão esgotando. Realmente o sucesso veio aí, né? Quando a gente começa a ver as outras edições de uma série que começa muito bem, inclusive, a tendência é dar uma baixada um pouco na bola dessas próximas edições, né? O negócio ficar um pouco mais abaixo daquilo que a gente viu nas primeiras edições. Obviamente que a gente está vendo aqui os números não se equivalerem às primeiras edições, mas ainda assim nós temos bons números envolvendo quintas edições aí do universo absoluto. A galera realmente está comprando a ideia de envolvendo Mulher Maravilha, Superman e também do Batman. É um negócio que a gente conversou no último vídeo. O público cada vez mais está querendo ir para novos universos, novas cronologias e não pegar toda uma carga passada para você adentrar em universos de super-heróis. Não é que o público não queira ler quadrinhos de super-heróis, na verdade eles querem ler de uma maneira que facilite a compreensão. E às vezes pode ser que uma cronologia muito densa atrapalhe isso. Então aqui com o Universo Absoluto a gente vê que realmente, com o passar das edições e com bons números de vendas, inclusive, você percebe que realmente essa narrativa tem um pouco de sua verdade. Eu torço para que todos esses títulos do Universo Absoluto continuem fazendo sucesso. Também torço para que os títulos da Terra Principal, Terra Zero, continuem também vendendo bem. Inclusive a gente vai ver com Batman Silêncio 2, que pode ser também um momento bem midiático que força a revista do Batman, da Terra Zero, a crescer em vendas, podendo rivalizar inclusive com Absolute Batman. Tem muita chance disso acontecer. A gente vai vendo então aí com o passar do ano como é que fica esse universo absoluto, inclusive nas vendas. Mas ainda assim eu acho bem promissor a gente ver as pessoas se interessando mais por esses quadrinhos desses novos universos. Vamos partir já para colecionáveis. Sim, meus amigos, nós tivemos aí várias revelações pela McFarlane Toys, uma coleção muito bacana que eu tenho achado bem legal. A empresa do nosso querido Todd McFarlane revelou então novas peças da coleção de capuzes do Homem-Morcego. Nós tivemos primeiro o capuz do Batman da série Arkham, do Arkham Asylum.
Depois foi revelado o capuz do Batman do filme da Liga da Justiça de 2017. Pois é, né? Esse filme é meio complicadinho. E para finalizar, tivemos também o capuz do Batman, o Cavaleiro das Trevas, dos quadrinhos lá do Frank Miller. Essa coleção tem sido realmente um trabalho bem legal que a McFarlane Toys tem feito e esperamos que ela traga muito mais peças dessas. Além disso, foi revelada também uma estátua de resina em escala 1:6 do Coringa do filme Joker Folia Azul. McFarlane Toys vai trazer então uma estátua premium envolvendo este filme aí. Ela é uma edição limitada, vai ter numeração inclusive na base, é feita de poliresina, mostrando um pouco mais do Arthur Fleck, tal qual a gente viu no filme. E além disso, nós temos também a revelação do Robin Jason Todd da série Super Powers. Pois é, temos mais uma versão do Robin, dessa vez então do Todd aí, tal qual a coleção que a gente conhecia do passado. Eu realmente fico encantado por essa coleção de capuzes e agora nós temos a Iron Studios fazendo distribuição dessas peças da McFarlane Toys aqui no Brasil. Tanto é que apareceu já no site da Iron Studios a venda dos capuzes e também de outros bonequinhos ou action figures envolvendo as linhas da empresa do Todd McFarlane. Eu acho que até os capuzes que tinham aparecido lá, que era do Batman 89, da série 66 e também do Batman da Queda do Morcego, já sumiram. Pelo menos o Batman 89 está indisponível. Agora os outros simplesmente sumiram no site, não sei o que aconteceu. Vou dar uma questionada lá na Iron Studios o que está acontecendo, mas que bom que está trazendo sua coleção para cá, né? Ela está em média o preço de R$200, preço cheio. Vamos ver, talvez já tenha esgotado, o pessoal já tenha ido atrás fortemente. Mas se nós temos a Iron Studios distribuindo, então quer dizer que mais para frente chegam também esses capuzes aí para quem quiser fazer a coleção. É uma bonita coleção, convenhamos. E falando em Iron Studios, eles vão lançar também uma nova peça, uma nova estátua, muito bonita inclusive, que é basicamente o Batman em duas versões. É um Batman um pouco mais cartoonizado, mas tem o Batman sozinho ali, e ao mesmo tempo tem o Batman com a sua Batfamília, parte da Batfamília, obviamente, né? Nós temos os Robins e também a Batgirl Bárbara Gordon. Peças essas que devem chegar somente no quarto trimestre de 2025, ou seja, lá pro final do ano, mas ficou bem bonitinha essa peça aí, né? Realmente uma bela estátua aí, mostrando um pouco do Batman paizão. Essa estátua do Batman com os seus pequenos Robins aí ficou bacana, parecido com uma outra estátua do passado que a gente viu lá, onde o Batman também ficava com os seus parceiros pequenininhos, né? Você tem uma certa semelhança, mas ficou muito bacana, eu gostei bastante. Esse eu vou colocar no meu radar para dar uma olhadinha quando for lançado. Agora a gente vai voltar um pouco no tempo aí, na verdade, fazer uma comparação de um filme que foi lançado atualmente com um filme do passado do Homem-Morcego. Isso porque nós temos aí o Nosferatu de Robert Eggers. No podcast Rap Said Confused foi questionado o Robert Eggers sobre as possíveis influências do filme do Tim Burton, Batman Retorno, no seu novo filme, Nosferatu. E o Robert Eggers respondeu o seguinte: eu estava assistindo em um desses voos, coloquei Batman Retorno e, tipo, a atmosfera nevada e gótica daquele filme é bem parecido com muitas coisas que fazemos aqui, o que é algo que eu nunca realmente considerei. Mas a mansão Wayne, tipo, não parece muito diferente da mansão Grunwald. Eu tenho que dizer que, exceto por estar caindo em pedaços, elas ainda se parecem realmente. Então isso foi meio interessante. Realmente, quando você coloca os dois filmes em comparativo, eles têm uma certa semelhança na sua atmosfera, né? Então veja só, Tim Burton com o seu filme Batman Retorno é uma coisa muito, mas muito influente. É um belíssimo filme, convenhamos, né? Eu sei que tem muitas mudanças que o Burton faz, porque simplesmente ele queria trazer a sua visão em relação ao que envolve o lore do Batman, né, sem amarra, sem nada. Eu sempre defendo aqui que como adaptação do que é o Batman, né, ele tenta seguir para um caminho bem diferente. Mas ainda assim é um grandíssimo filme que você vê que indiretamente, porque o Robert Eggers aqui não falou que ele buscou o Batman Retorno para fazer o seu filme o Nosferatu, mas sim que posteriormente ele viu que realmente existem semelhanças do que envolve design, ambientação e assim por diante. Então é uma coisa legal a se considerar, inclusive é um bom filme. Se você não assistiu Nosferatu, o de 2024, né? Até porque ele saiu no final do ano passado, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha. Quem sabe você possa assistir o primeiraço lá, né? Da década de 20 e depois assistir esse novo. É claro que com essas palavras do Eggers, a galera já começou a falar, pô, coloque ele pra fazer algum filme de super-heróis, da DC, do Batman. Eu acho que, na verdade, por mais que às vezes a gente tem esse ímpeto de colocar muitos diretores para fazer versões do universo da DC, eu não sei se necessariamente eles se encaixam para fazer um filme de super-heróis, porque o público é diferente, convenhamos, né? Ele poderia fazer uma coisa muito interessante? Poderia fazer uma coisa muito interessante, mas às vezes eu acho que a galera não apreciaria tanto assim o trabalho desse tipo de diretor com os personagens da DC. Eu penso muito nisso, sabe? Quando a gente vê um diretor trazendo sua visão e saindo um pouco da caixinha,
a galera tende a reclamar. Por exemplo, o Hulk do Ang Lee. O próprio Batman Retorno, quando saiu na época, você teve reclamações de pais falando sobre o Batman, não sei o que não podia ser violento e assim por diante, né? Foi o filme que tirou o Tim Burton da franquia do Homem-Morcego. Então, às vezes, a gente considera isso, mas na prática, quando lança esse tipo de filme, a galera sempre arranja probleminhas, né? Então, deixamos o Eggers fazendo os filmes que ele quer, os filmes de terror, inclusive ele vai fazer um filme do Lobisomem, se eu não estou enganado agora, o que pode ser muito bom, inclusive, estou contando aí com um bom filme desse diretor, com este monstro clássico, né? Já fez Vampiro, né? Porque o Nosferatu é para ser um Drácula falsifix aí, e agora então ele vai atrás do lobisomem. Mas fica a dica, quem assista Nosferatu vale a pena. E eu gostei das palavras do Robert Eggers, realmente o Batman Retorno é um filme influente. Já que nós estamos falando sobre influências, vamos sair de filmes, agora vamos para jogos, porque futuramente nós teremos o lançamento de mais um jogo da série Doom. E não é que o Batman também tem uma certa influência para este novo jogo? O diretor criativo do game Doom The Dark Ages destacou que a história do Batman Cavaleiro das Trevas acabou desempenhando uma boa influência para o novo jogo da série. Nas palavras dele, minha HQ favorita de todos os tempos, que para grande surpresa eu acho que é o quadrinho favorito de muitas pessoas, é o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Ele mostrou uma representação do Batman que era enorme, ele era incrível, ele era poderoso, ele parecia um tanque. Tudo sobre o seu arsenal poderoso, ele parecia imbatível. E foi como eu adoraria fazer um Slayer assim, um Slayer mais pesado e poderoso. Quer queiramos ou não, meus amigos, o quadrinho Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é uma referência absurda para vários polos possíveis, né? Não fica só nos quadrinhos do Batman, não fica só nos quadrinhos em geral. Ele vai para outras mídias também, né? Inclusive os games. E é interessante ver aqui, então, o diretor criativo falar sobre essa influência, porque realmente o Batman Cavaleiro das Trevas é um negócio que quebra muito o status quo na época envolvendo o Homem-Morcego. Até pelo próprio tamanho do Batman, conforme destacam aí, né? Acabou virando uma grande referência pro próprio Zack Snyder, que acho que o quadrinho que ele mais gosta do Batman, quer dizer, sem sombra de dúvida, é isso, né? Ele gosta do Batman Cavaleiro das Trevas, simples assim. Então, realmente, é uma obra, assim, que ela é fantástica dentro das suas influências. A gente pode gostar ou não de como isso influenciou a percepção envolvendo o Batman, mas ainda assim não tem como tirar. É uma obra fantástica, uma narrativa fantástica, um trabalho excepcional. E faz muito sentido, inclusive, virar referência para outras coisas na cultura pop. Então é isso, meus amigos. Já fica anotado aí, então. Vamos ver como é que é o Doom Dark Ages e ver como é que foi toda essa influência do Batman Cavaleiro das Trevas neste game. Estou empolgado, hein? Vou dar uma olhadinha. A série Doom é muito bacana. E antes de continuar fazendo que jabazinho é sempre importante, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, eu convido você a fazer suas compras através dos links comissionados que o canal tem em parceria. Amazon, Panini, Museu Infinitos, Magazine Luiza, várias lojas aqui para você ajudar o canal com as suas comprinhas. Entre também nos grupos de descontos, grupo do WhatsApp ou do Telegram. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja da internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. Meu muito obrigado, sempre lembrando, você não paga nada mais usando esses links. E falando sobre games aqui, vamos falar sobre outro fracasso envolvendo live service da WB Games. Pois é, o game Multiversus. Aquele jogo de luta que usava várias propriedades da Warner, inclusive a própria DC, vai ter a sua finalização futuramente. A quinta temporada do jogo será a última. No dia 31 de maio, o game apenas poderá ser jogado na maneira offline. Foi um jogo que ele teve o seu lançamento, não deu muito certo, depois revelaram que na verdade esse lançamento era uma fase beta do game, fecharam os servidores, relançaram ele em 2024, no final das contas não foi pra frente mesmo assim. Meus amigos, não era pra ser. Se você faz uma segunda tentativa de relançamento do game e ainda assim dá errado, não é pra ser, sem sombra de dúvida. E lembrando que o estúdio que fez esse game, a Player First Games, ela foi comprada pela Warner, WB Games, para fazer esse jogo especificamente. É um estúdio meio que novato aí, e acabou que não foi pra frente toda essa brincadeira aí, né? É aquela coisa importante. A WB Games, ela se aventurou aí nesse lance de live service achando que ia conseguir fazer dinheiro infinito com todas essas suas propriedades, né? Só que o grande problema da Warner, que é basicamente o mesmo problema que a gente viu com a Sony recentemente, é o fato que eles queriam, né, fazer esses jogos, mas sem estúdios com expertise envolvendo o que é um live service. Porque um estúdio que minimamente tivesse experiência envolvendo esse tipo de mercado saberia conduzir bem o que envolve um game live service. A gente tá vendo isso com a Marvel, por exemplo, Marvel Rivals, que você tem uma empresa que realmente vem dessa parte aí, dessa fatia do mercado de games, com jogos online e assim por diante, trabalhando em cima das propriedades. Aqui, no caso da Warner, eles pegaram um estúdio novato para fazer um game
que pelo menos era gratuito, né, convenhamos. Ainda assim você teve um alento nesse sentido, Multiversus. Mas é um jogo que não funcionou. Você teve, por exemplo, Esquadrão Suicida lá, que também era um investimento live service, ficou não sei quantos anos para fazer esse game, com um estúdio que não tinha expertise envolvendo live service, e sim jogos de narrativa, e deu no que deu também. Eu cheguei a citar a Sony, por exemplo. A Sony lançou o Concorde, que ficou uma semana, foi um grandíssimo fracasso, que também tinha um estúdio lá que não era tão experiente com live service. Você teve vários outros jogos cancelados, que eles queriam investir em live service, God of War, The Last of Us, o Homem-Aranha também, né? E tudo isso vem de estúdios que eram formados em jogos de narrativa, né? Você fazer um game em live service do God of War, com uma empresa que sabe trabalhar muito bem, né? O Santa Monica Studios, com narrativa, você sabe que vai dar errado. Mesma coisa com a Naughty Dog com The Last of Us. Então a Sony viu que ela estava se aventurando numa barca furadíssima e cancelou todos esses jogos. A WB Games aqui, então, entendeu que realmente não é a sua praia ficar trabalhando com live service e está finalizando tudo isso. O último grande sucesso da Warner foi um jogo narrativa, foi o jogo do Harry Potter. Então, eu espero que ela tenha entendido qual que é o propósito. Se eventualmente quiser voltar a fazer um live service, você vai ter que ir atrás de estúdios que entendam desse mercado, que entendam em como dar vida a longo prazo para este game, não simplesmente lançar achando que a galera vai embarcar nessa brincadeira gratuitamente. Até no começo a galera vai, inclusive os números de Multiversus no começo eram números fantásticos para download de pessoas jogando ao mesmo tempo. Mas se você não sabe manter esse jogo vivo por um bom período de uso entre os jogadores, com certeza isso vai morrer com o passar do tempo em curto prazo. Então é isso, eu espero que a WB Games tenha entendido a mensagem, que ela saiba o que na verdade os jogadores da empresa dela querem jogar, jogos de narrativa. Então a gente torce pela Mulher Maravilha, que dê certo, e que o próximo jogo aí, né, que possivelmente da Rocksteady, por exemplo, vai ser um jogo do Batman, seja realmente um jogo de narrativa que eles não inventem moda. Inclusive a gente vai continuar falando sobre games aqui, porque Batman Arkham Shadow vai ter uma nova atualização. Inclusive teve uma atualização muito importante no mês de janeiro. Isso porque a nova atualização do Arkham Shadow trouxe uma cena final exclusiva do New Game Plus, onde eles apresentam então o Dick Grayson indo interagir com o Batman. Veja só, era um personagem que havia sido apresentado de certa maneira no game base, com o Batman inclusive lutando com o Richard, e agora então nós temos essa cena final aí, que é um pós-créditos, mostrando então a construção da parceria desses dois personagens icônicos dos quadrinhos e da cultura pop. Além do mais, em fevereiro de 2025, Arkham Shadow terá mais uma atualização, isso muito por causa do feedback da comunidade e levando em consideração as premiações que o jogo acabou tendo com o passar de 2024, inclusive no começo de 2025. Então nós teremos 3 novos mapas predadores inspirados nos clássicos da série Arkham: Água Silenciosa, Seleção Natural, Cavaleiro Silencioso. Teremos a dificuldade extrema e o modo Eu Sou a Noite, que é aquele modo permadeath. Morreu uma vez, acabou, o jogo reseta. Um modo que ficou bem famoso por causa do Batman Arkham Origins. A gente tá falando aquela coisa de expertise envolvendo um tipo de ramo dos jogos, dos games, né? Que se a empresa é boa naquilo que ela faz, ela vai fazer um bom game. A gente tá vendo aqui o jogo em VR, que eu sei que o VR ele é realmente proibitivo para muitas pessoas. É complicado você ter uma legião de fãs conseguindo jogar esses jogos, porque você tá falando de um console diferente, exclusivo ainda, que é o MetaQuest. Mas, por mais que você tenha tido todas essas limitações, ainda assim, o pessoal da Camuflage que fez esse jogo era perita em fazer jogos VR, ela sabia o que ela estava fazendo, ela pegou aquilo que eles queriam fazer, que era um novo jogo da série Arkham, implementaram tudo que eles conheciam de tecnologia envolvendo VR e conseguiram fazer um excelente jogo. Um jogo que a comunidade está amando, indo atrás, jogando, inclusive a comunidade da série Arkham, fazendo com que o jogo permaneça aí recebendo atualização até agora, inclusive atualizações gratuitas, não pagas. Então veja, talvez tenha a possibilidade de a gente ver uma continuação de Batman Arkham Shadow, hein? Quem sabe explorando, inclusive, a criação da dupla dinâmica, né? Com o Dick Grayson aparecendo agora, então, no game, nessa cena final, realmente temos aí uma possibilidade de novas aventuras da dupla dinâmica. Mas é isso, aqui você vê um exemplo realmente de uma empresa com uma certa expertise trazendo a sua experiência e fazendo um bom jogo. É isso que tem que ser feito. Então, Arkham Shadow é o sucesso que ele é por causa realmente de pessoas competentes trabalhando com o Batman. Então, que bacana que nós vamos ter tudo isso aí, né? E aqui realmente você vê, né? O Arkham Shadow, ele traz várias inspirações em Batman Arkham Origins, Blackgate, inclusive, né?
E esses jogos, eles são meio, né, o Blackgate nem tanto, mas o Arkham Origins é um jogo preso numa geração só, que a Warner não dá, né, qualquer tipo de valor. E aí você vê a galera amando esse jogo aqui, que é uma continuação direta de Arkham Origins, e pô, os caras não fazem nada, né? Por isso que a WB Games é complicadíssima, né? Lança pelo menos um jogo na sua versão remaster, né? Porque a comunidade fez um game remaster, inclusive eu postei aqui no canal, mas eles poderiam fazer uma versão remaster desse jogo, que a galera iria atrás sem sombra de dúvidas. Então é isso, meus amigos. Que Arkham Shadow continue fazendo sucesso com a comunidade, que mostra pra Warner como tem que ser a construção de um game. Mas falando sobre fracassos novamente, Coringa Delírio A2. Pois é, a Lady Gaga foi questionada sobre o fracasso do filme, e ela acabou dando uma resposta muito boa, eu diria. Ao ser questionada então sobre o fracasso do filme do Coringa, ela falou o seguinte: às vezes, as pessoas simplesmente não gostam de alguma coisa. É simples assim. E eu acho que para ser um artista, você tem que estar disposto a que as pessoas às vezes não gostem. Você continua, mesmo que algo não tenha se conectado da maneira como você pretendia. Essa talvez tenha sido a resposta mais madura que eu vi alguém trazer envolvendo o fracasso do filme do Coringa. Porque foi um fracasso, porque as pessoas, na sua maioria, não gostaram. Quem gostou, tá tudo bem. Mas você não precisa ficar justificando, não. As pessoas que não gostaram não entenderam o filme. A gente tem que começar a parar um pouco de trazer essa justificativa. As pessoas vão gostar e não vão gostar. Tem maiorias que vão ir para um lado, tem maiorias que vão ir para o outro, e tá tudo bem. O lance é você ser maduro o suficiente para reconhecer o que deu certo e o que não deu certo. E se as pessoas não gostaram, tudo bem, tem problema. Você não tem que parar por causa disso. Você avalia a situação toda, você vê como essa arte se conectou ou não com o público e bola pra frente. Tá tudo bem, não tem problema. Eu acho que realmente as palavras da Lady Gaga são as melhores palavras do que envolve consequências desse filme do Coringa. E os quadrinhos que chegam essa semana na América do Norte são os seguintes: Batman 1957, com o roteiro de Chip Zdarsky e desenho de Tony Daniel e Jorge Jimenez. Poison Ivy número 30, com o roteiro de William Wilson e desenho de Márcio Takara. Batgirl número 4, com o roteiro de Tate Broblin e desenho de Takeshi Miyazawa. Birds of Prey número 18, com o roteiro de Kelly Thompson e desenho de Juan Cabal. Two-Face número 3, com o roteiro de Christian Ward e desenho de Fábio Veras. Batman Off-Road número 6, com o roteiro de Jason Aaron e desenho de Doug Monk. Little Batman Month 1 número 4, com o roteiro de Morgan Evans e desenhos de John Michael. E como sempre, muitas novidades em Universo do Morcego, mas todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Dá uma olhadinha nos meus últimos comentários envolvendo o processo judicial contra o filme do Superman e ao mesmo tempo o cancelamento de Sandman. Chegamos ao fim dessa série com polêmica, né? E além do mais, teve também um videozinho onde eu conversei com o Daniel HDR sobre 5 obras essenciais do Homem-Morcego, praticamente um podcast. Dá uma olhadinha nos comentários dele e as obras que ele escolheu como essenciais do Homem-Morcego. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Os que curtiram esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.